Shalom, bendita, glória a Deus pela sua vida, que bom que estamos aqui. Já quero te convidar para nós orarmos antes de começar os Salmos. Salmos 78. Feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Vamos orar. Querido e poderoso Pai, estamos aqui diante de Ti, querendo ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra, a ter, Senhor, esclarecimento, Senhor, discernimento espiritual. Nos enche hoje de sabedoria. Queremos ser cheias de Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Então, o Salmo 78, eu tô vendo aqui, ó, ele é bem grandinho. É um poema da família de Asaf. Então, vamos começar? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Bom, a gente já vê aqui que o Salmo 78 é um salmo histórico, né? Eles vão fazer uma retrospectiva, e aqui para que a história não acabe, para que a gente conte para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e todo mundo fica sabendo o que o Senhor fez, como foram esses estatutos que deu para Jacó, como foi a lei para Moisés e muitas coisas. Então vamos começar aqui, versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado, e ele fez milagres diante dos seus antepassados. E na terra do Egito, na região de Zoã, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra, fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, e deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrente. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus, e os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. E a despeito disso, tudo continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, e por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. E com fervor se voltavam de novo para ele. Lembrava-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. E com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, e o coração deles não era sincero.
Não foram fiéis à sua aliança, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. E quantas vezes mostraram-se rebeldes contra eles no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, e quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, e quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas como a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, e quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, e quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil, das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. E assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam e distribuíram-lhe as terras por herança, e deu suas tendas à tribo de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, e com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, e entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, dos pastoreios de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Minha gente, esse salmo é grande, mas ele é um salmo tão importante porque ele é um salmo histórico. Ele vem contando, um pouco sobre a história de Israel, sobre como o povo de Deus foi abençoado por Deus e como também Deus os rejeitou quando eles pecaram, quando eles tiveram ali ídolos, quando eles escolheram fazer suas vontades e não do Senhor. Então aqui é algo importante para que a gente conheça, a gente saiba, e eles fizeram isso para que os filhos dos filhos soubessem, para que a história fosse propagada, para que mais ninguém pecasse contra o Senhor e se voltasse inteiramente para Deus. Que assim seja na minha vida e na sua vida, que a gente se volte ao Senhor, que a gente louve e adore ao Senhor, que a gente sirva ao Senhor todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus, que a gente fale dos milagres de Deus para os nossos filhos, e que assim seja todos os dias em nossas vidas, vivendo para o Senhor e vivendo milagres, vendo e tendo experiências incríveis com o Senhor. Amém?